Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente está acompanhando aqui, já é o segundo dia desse One Agro, iniciativa maravilhosa da Syngenta, discutindo grandes temas da atualidade, discutindo grandes, vamos dizer assim, grandes debates sobre aquilo para onde vai o nosso agronegócio. Hoje teve um debate aqui maravilhoso, que duas mulheres espetaculares aqui, elas roubaram a cena. Uma delas está aqui do meu lado, a Karen Schoner, que ela é diretora executiva, que ela manda no hemisfério todo aqui na empresa chamada Maersk. Então, eu não sei se eu falei direito, obrigado pela sua presença aqui. Não, obrigada a vocês por nos terem aqui hoje, muito obrigada. Escuta, aqui no Fala Carlão, eu já te apresentei, você é manda-chuva aqui de uma área grande, mas aqui a gente sempre fala que ninguém nasce presidente, nem vice-presidente, nem diretor de nada. Todos nós temos uma boa história para contar, e eu acho que contar a sua história já começa por falar um pouquinho quem você é, das suas origens, porque eu tenho a impressão que você deve ter sido criada em vários países diferentes. Você parece uma pessoa que, assim, olhando para você, a gente vê uma pessoa internacional. Bom, vamos lá. Eu nasci no Brasil, filha de pai alemão, mãe suíça. Acabei trabalhando fora, tanto na Europa, na Alemanha, como também nos Estados Unidos, em Chicago. E tive uma trajetória bem interessante. O que eu posso te contar, assim, um pouquinho de pitadinhas de onde fez a grande diferença. Quando eu fui para a Alemanha, eu trabalhava para uma grande empresa de aviação e na parte também sempre de carga. E nessa empresa, a gente criou a Star Alliance. Então, você pode imaginar quem é a empresa. Opa, eu já tive, eu tô junto nesse negócio. Já estava junto? E, para mim, um ponto assim de grande reflexão que na época eu tive foi o quanto foi complexo você entender empresas em nível global. E como cada país, cada continente era diferente na base de cultura. E você tinha que colocar todo mundo no mesmo pote. Então, entender diversidades, ter uma mentalidade global foi o meu primeiro grande aprendizado e fui muito grata a essa empresa. Depois eu fui para uma segunda empresa de companhia aérea, dessa vez baseada em Chicago, e passei para o Setembro 11. E isso foi um grande divisor de águas para mim, porque do dia para a noite o mundo mudou. Então foi a primeira vez que existe o jargão militar, e eu vou te explicar por que eu falo tanto em jargões militares, chamado VUCA, quando o mundo é volátil, é uncertain, ele é ambíguo e ele é complexo. E eu vivi pela primeira vez VUCA em 2001, quando realmente aconteceram os atentados. E como companhia aérea, nós tivemos que nos reinventar do dia para a noite. Por quê? O espaço aéreo foi cerrado, e você tinha exatamente uma janela de uma semana para colocar todos os seus procedimentos em linha com os novos procedimentos dos Estados Unidos para poder voar para os Estados Unidos. Então havia muita comunicação, muita, vamos dizer assim, mudança de pensamentos para você se adaptar a uma nova realidade, ao mesmo tempo avisar lá fora o que estava acontecendo e trazer toda essa realidade para cá. E foi assim um aprendizado espetacular em resiliência humana e também em você se adaptar. Ô Karen, chega mais pertinho um pouquinho aqui. Eu achando aqui que, na verdade, a gente teve uma pandemia aí há 2 anos atrás e, de repente, as empresas também, do dia para a noite, elas precisavam tomar decisões, mandar todo mundo para trabalhar em casa. Mas você já viveu um negócio muito mais, talvez muito mais dramático. Até eu vou te perguntar isso, o que foi mais dramático? Se foi o 11 de setembro ou se foi essa história da pandemia? Para mim, 11 de setembro foi mais marcante. Eu acho que estando em território americano, eu estava num avião indo para Nova York para uma reunião. Não estava nenhum deles, a gente acabou só fazendo táxi e voltando para o Finger, porque obvious reasons. Mas eu acho que o impacto nas pessoas, você olhar para o lado humano e você olhar o quanto todo mundo ficou desamparado, não sabendo mais o dia de amanhã. Quem vivia nos Estados Unidos sabia que logo em seguida, depois do Setembro 11, a gente teve os problemas de ataques de anthrax e tudo o que acontecia. Então, havia tanta incerteza de como o mundo ia continuar, o que ia acontecer. E eu acho que aquilo foi realmente, para mim, a primeira vez que eu tinha visto que você tem que se adaptar muito rápido, que você tem que focar no capital humano, porque as pessoas precisavam muito de atenção, precisavam muito de encorajamento, porque estava todo mundo desamparado naquele momento, e você tinha que ser uma liderança muito forte, você tinha que sair de uma liderança de managing para realmente ser uma pessoa que cuida,
que está extremamente autêntica, mostrando também a sua vulnerabilidade e conseguindo conectar com o fator humano e trabalhar isso. Isso para mim foi fantástico. Então, a Setembro 11, com certeza para mim foi muito mais impactante do que Covid. Não estou diminuindo o problema do Covid, mas para mim, como pessoa, sim, impactou demais. E vem cá, vamos continuar essa viagem contigo aí, depois do que houve, até você chegar aqui. Eu quero saber como é que o seu percurso até chegar aqui, até o mês passado, vamos por assim. Então vamos lá. Depois de Setembro 11, eu vi muitos programas, eu conversei com muitas pessoas. E o grande fator que as pessoas tinham é que queriam estar mais perto dos seus entes queridos, especialmente os que perderam alguém. Isso me trouxe para voltar para o Brasil. Eu tinha, na verdade, uma carreira internacional toda montada já e decidi voltar para casa para os meus pais. Meus pais já estavam ficando mais velhos e eu decidi estar junto com eles e cuidar deles, porque eu era muito grata a tudo que eu vivi, a toda a educação, a tudo que eles me fizeram, porque eu cheguei onde eu cheguei. Então voltei para o Brasil. E aí eu tive que calçar, como eu digo para todo mundo, a sandália da humildade, porque eu saí de um mundo que era de companhias aéreas para vir trabalhar num agente de carga, que trabalhava não só com aéreo, mas também com desembaraço aduaneiro, com companhias marítimas, toda a parte de armazenagem, distribuição, e era um mundo totalmente novo para mim. Só que eu já estava bem avançada na minha carreira, então eu tive que regredir, entre aspas, ser humilde e reaprender muita coisa que eu não sabia. Então isso foi um grande aprendizado também na minha vida. É você realmente saber que muitas vezes o que te levou já até um lugar não são as ferramentas suficientes para te levar para o próximo lugar. E reaprender muita coisa. E foi isso que eu coloquei em prática. Então, trabalhei em grandes indústrias que eu até hoje admiro demais. São grandes freight forwarders até eu chegar na Maersk. Maravilha. Bom, chegando na Maersk, nós estamos aqui, fomos privilegiados hoje aí com a sua explanação. Eu queria já, então, começar um pouquinho falando, antes da gente falar dos desafios e dos gargalos que a gente tem para resolver, que sim, são bastantes, diversão não vai faltar para o seu novo desafio. Me conte um pouquinho da Maersk, quem é, porque eu já desconfio que eu tenho pontos de contato. Você sabe que eu ando muito aqui pelo Brasil, principalmente nas estradas brasileiras. Bom, nas estradas você vai ver muito da Maersk. Então, a Maersk é um grupo dinamarquês que tem basicamente 720 navios, mais ainda, andando nas costas do mundo inteiro. Ela tem 4 empresas principais que fazem o que a gente chama de Deep Sea, ou o internacional, que é a Hamburg Süd. Você já deve ter visto. Essa daí eu sempre fui muito curioso. Exato. Então, faz parte do grupo Hamburg Süd, Zealand, faz parte do grupo, claro, a Maersk, onde você vê aqueles contêineres lindos, maravilhosos, brancos, com aquela estrelinha azul. Sim. E você tem o grupo nacional, que é da cabotagem, onde nós temos basicamente 8 navios correndo a costa brasileira, para a logística brasileira, que chama-se Aliança. Então você vê também caminhões com A grande, é a Aliança, que estão rodando por aqui e estão fazendo também a parte com os navios da cabotagem na costa brasileira. E recentemente, desculpa até interromper, mas recentemente, exatamente ontem, nós fizemos o onboarding de um agente de carga internacional que foi adquirido pela empresa. Tivemos o green light sexta-feira passada, de um agente de carga alemão internacional chamado Zenator, que vai nos dar agora mais capacidades de, vamos assim, entregar todas as soluções porta a porta. Então, a parte aérea de desembaraço que nós já estamos trabalhando vão ser enriquecidas com esse grande player que está entrando para a empresa e que nós acabamos de fazer o onboarding ontem. Quer dizer que você entende tudo e você que veio do mundo das companhias aéreas, hoje você entrega tudo, ser por terra, água e mar. Exatamente isso. Não, e em junho foi criada pela Maersk a primeira companhia aérea da empresa, chama-se Maersk Air Cargo. Tem 7 ou 8 aviões que vão entrar em operação. Então, são de grande, vamos assim, valia para a gente, para realmente começar a entregar cada vez mais soluções completas para os nossos clientes, que é exatamente o que nós estamos fazendo. Pois é, e aí, quando a gente fala em logística, principalmente aqui no Brasil, eu aprendi, entrevistando algumas pessoas desse setor, que a logística vai muito além de simplesmente... Aquilo que a gente vê andando nas estradas é só uma partezinha daquilo que é logística, porque por trás disso tudo tem muita inteligência, muito estudo, muito ouvido, ou seja, conhecer as necessidades dos clientes. Sim. Eu queria que você explicasse melhor um pouquinho isso para nós. Então, vamos dizer assim, para nós o que é mais importante é a gente agir como consultores, a gente tem que estar junto do business,
Esses meetings que nem o One Agro que aconteceu hoje é fantástico, porque a gente escuta as tendências, a gente sabe o que é, onde estão o que a gente chama de pain points, onde estão as dores dos nossos clientes e aonde nós, como empresa, precisamos atuar e melhorar. Então, por exemplo, para a gente muito importante é toda a parte de, vamos dizer assim, digitalização, o que os clientes estão procurando de soluções, aonde os clientes estão com seus problemas e aonde nós podemos atualizar com muito mais inteligência, né? Já que você falou de problemas, vamos falar um pouquinho dos gargalos nossos aqui. A gente tem problemas como esses aqui, a gente está ao vivo aqui e passa um monte de gente aqui para o meio, mas eu falo assim, o gostoso da vida é que a vida segue e vamos que vamos. Pois é, e eu sempre brinco que a gente, problemão mesmo é aquele, e gostoso de resolver, é quando a gente tem que, vamos dizer assim, trocar o pneu do carro em movimento, trocar, né, fazer o conserto do avião lá no ar. Como é que vocês trabalham nisso? Então, eu acho que o mais importante é a resiliência. Quando você realmente tem problemas, e isso para mim é uma coisa que fala muito próximo a mim. Eu tive treinamento com a força do exército americano, os Navy SEALs. Eu fiz um treinamento de coaching com eles, de resiliência, de o que eles chamam de unbeatable mind. Por quê? Porque você tem que estar preparado para qualquer encrenca, você tem que estar preparado para qualquer disruption que está chegando no mercado. Então, a gente vê que o mundo ele está nesse caos todo, as coisas tão complexas, e a gente tem que estar preparado para tudo que está chegando. Então, muito cabe a nós ficar atentos aos primeiros sinais, prestar atenção naqueles pequenos silenciosos que vêm rasteiros e já começar a trabalhar essas tendências para fazer com que elas não tragam problemas futuros. Então, realmente estar preparado para novas mudanças, isso é um ponto muito importante. É o que os americanos chamam de frontside focus. E outra coisa que eu acho que é muito relevante também nessa história, você colocou aí, as pessoas de maneira geral perdem um tempão, a gente mesmo de vez em quando se vê perdendo tempo com coisas circunstanciais e pior do que isso, muitas vezes com coisas onde a gente não tem o menor controle, ou seja, nessas horas de crise eu acho que é hora de focar e mirar naquilo que a gente controla. Né? Exatamente. Parte do treinamento, então, esse exército de elite americana é você realmente focar naquilo que você controla e não naquilo que você não controla. Então, o que acontece no mundo está fora da pauta de qualquer um de nós controlar. Agora, como é que nós reagimos a isso? Quão rápido a gente monta planos de contingência? Quão rápido a gente usa a inteligência para criar novos serviços, corredores alternativos? Isso está na nossa mão. Então, o ser humano é criativo, o ser humano é capaz de trazer novas soluções. O que ele tem que fazer é focar exatamente nisso. Aquilo que ele aprendeu, e aí eu volto de novo na humildade. Reaprender novas coisas o tempo todo, porque o mundo está em constante mudança. E a gente tem que estar sempre antenado a novas tendências, a novas coisas, aprender novos... como se diz, novas ferramentas para que a gente possa sempre estar dando esse serviço e trazendo soluções para todos os problemas existentes. Cara, e uma das coisas ali que você falou no seu painel e que eu acho importante também é a questão da comunicação. Você é uma mulher que se comunica muito bem, né? Está aqui nesse debate. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente ir caminhando aqui para o nosso fechamento aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância da comunicação. Como é que ela é importante nas empresas, mas como é que ela é importante para um profissional e como é que elas são importantes para um país? Eu acho que a comunicação ela começa com prestar atenção ativamente ao seu interlocutor. Então, escutar. Normalmente, a comunicação ela falha porque a gente já está prestando atenção na resposta que eu quero dar para você, em vez de eu entender exatamente o que você está me falando. Comunicação, para mim, é o primeiro grande gargalo que existe no mundo. Então, a comunicação ativa, prestar atenção, reforçar se eu entendi direito a sua pergunta, no caso que eu não entendi. Para que eu também traga as soluções corretas é extremamente importante. Então, aprender a escutar. Não é à toa que nós temos 2 orelhas e 1 boca. É o mais importante na comunicação para que você possa analisar as necessidades latentes ou que a pessoa está literalmente comunicando com você e poder depois agir de acordo e trazer as respostas e também as soluções. Eu costumo dizer que comunicação não é o que a gente fala, comunicação é o que o outro entende, né? Exatamente. E o que ele entende tem a ver com aquilo também que a gente tem que reforçar. Sim. Cabe a nós também, se a gente entendeu que a pessoa recebeu uma informação, mas o rosto não ficou muito feliz, a entender, eu me fiz explicar, existe alguma coisa a mais que eu preciso explicar para o senhor? Existe alguma dúvida que ficou no ar? Então, cabe a gente também. Por isso que eu falo, genuinamente ter interesse no outro.
Essa é a base da comunicação. E isso às vezes ainda falta muito, né? Maravilha. Escuta, agora, genuinamente, eu tenho o maior interesse de te ouvir sobre a minha última pergunta. Você é uma mulher extremamente bem-sucedida na sua carreira, extremamente bem resolvida, já falou que voltou para cuidar dos pais. Isso, assim, eu sou capaz até de chorar quando eu escuto essa expressão, porque pai e mãe é uma coisa tudo de bom, talvez seja a melhor coisa que existe no mundo. Então eu queria saber de você, como é que foi dessa sua jornada toda? Em algum momento você sentiu alguma dificuldade pelo fato de ser mulher? Como é que você lidou com isso ao longo da sua carreira? Como é que isso, esse fato te impulsiona para que você consiga incluir mais mulheres, e valorize cada vez mais a diversidade, enfim, tudo isso, porque a gente sabe que o mundo é diverso. E se o mundo é diverso, as empresas também têm que ser diversas, porque as empresas são um espelho do mundo, né? Eu diria que, em primeiro momento, é ser resiliente. Eu acho que, sim, eu passei por várias etapas da minha carreira, passei por alguns pontos, mas o mais importante, que eu digo para todo mundo, é um autoconhecimento. Sim. É você se conhecer bem, porque há muitas coisas, às vezes, que nós temos, mais uma vez no jargão americano, fear, false evidence appearing real. Muitas vezes a gente acha que alguma coisa está contra a gente porque somos mulheres e tudo mais. E às vezes o problema está dentro de nós mesmos. Então, em primeiro lugar, um autoconhecimento forte, saber como é que são suas emoções, como é que você pensa, se você tem crenças limitantes, se você tem algum pensamento que sempre é negativo, tenta eliminar ele da equação, porque muitas vezes a comunicação, mais uma vez, tudo passa pela comunicação, mas muitas vezes é comunicação e realmente é um trabalho em você mesmo. Aprendizado. Sempre aprenda cada vez mais. Tenha humildade. Eu estou calçando sapatos humildes extremamente grandes agora, de novo, porque isso aqui é uma grande empreitada. Eu preciso aprender novas coisas, eu tenho uma equipe fantástica, eu preciso estar apta a liderar uma equipe cada vez mais forte, multifacetada, porque aqui existem muito mais, vamos dizer assim, como posso dizer isso, muito mais capacidades grandes com que vão olhar para mim e querem a minha liderança. Então, você tem que constantemente trabalhar em você e entender que a gente é uma obra em trabalho. Nós não somos uma obra finalizada, não é agora que você chegou nesse ponto que acabou o aprendizado, ao contrário, ele continua. Ser humilde e ser uma pessoa extremamente prestativa e positiva, porque o mundo precisa de soluções, o mundo precisa de informações, o mundo precisa de alguém que, no meio de uma encrenca grande, vai trazer uma solução, vai trazer um olhar diferenciado. E eu acho que a mulher tem muito disso e ela pode se beneficiar muito disso. O olhar diverso que ela tem para certos problemas e que pode agregar muito ao universo que a gente vive hoje em dia. Olha, adorei a sua conversa aqui, maravilhosa. A gente podia continuar essa prosa aqui por muito mais tempo, mas sim, a gente tem um tempo limitado. Para a gente não dizer que não falou de flores, né? Eu queria saber o seguinte, como é que é o tamanho aí desse mapa, como é que é essa geografia sua que você olha, que você cuida, dá um pouquinho nesse panorama, quantas pessoas estão envolvidas, como é que é o tamanho do negócio? São 4 países na América Latina, é o Brasil, claro, o gigante aqui, mas também Paraguai e Uruguai, que estão ganhando bastante expressividade na logística internacional, e a Argentina. E é um universo de mais ou menos 3.000 pessoas e bastante complexidade, isso eu posso dizer para você. Mas é muito gostoso, é um desafio que faz os olhos brilharem, porque eu acho que, meu pai sempre falava, né, onde há um desafio há um caminho, onde há um problema há uma solução. É só a gente ter a coragem e a perseverança de seguir e fazer acontecer, né? Olha, Karen, muito obrigado pela sua participação aqui no Fala Carlão, adorei aqui. Eu acho que a gente vai fazer outras conversas ainda, vocês com certeza vão ver a Karen aqui no Fala Carlão, espero que ela volte mais vezes, viu? Muito obrigado. Pode contar comigo, muito obrigada a vocês. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu conversei aqui com a Karen Schörner, é isso? Schörner. Schörner, alemão. Ela é a diretora executiva aqui de uma região enorme, gigantesca aqui nas Américas, cuida do Brasil, cuida do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, é isso mesmo? Exatamente isso. Maravilha. E a gente falou dos desafios aqui do trabalho dela. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, direto aqui do OneAgro 2022. Valeu, fui!